mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal, nós aqui novamente para falar um pouquinho hoje para vocês. Eu, Marta Magalhães. E eu, Adriana Amaral, nosso terceiro episódio da quarta temporada. Eu gosto sempre de contar que chega uma hora que a gente perde a conta, né? Quantos episódios a gente já fez? E hoje para falar sobre a relutância em brincar, um dos bloqueios da criatividade que o Joseph Zinker fala lá no livro dele. Como nós dissemos nessa temporada, a gente está seguindo um pouquinho, não na ordem, né? Mas seguindo um pouquinho o que ele traz. É um autor importante na Gestalt terapia, que é a linha que a gente trabalha. E a gente já falou um pouco sobre essa relutância em brincar aqui em alguns episódios, né? Se você não ouviu ainda o episódio com a Daniela, em que a gente fala da criança, né? Em alguns outros episódios a gente fala um pouquinho disso, mas acho importante a gente pensar e aí olhar para a gente, psicóloga, né? Para você que é profissional, seja na área do esporte, técnico, né? Empresário, qualquer outra área, como que é pensar em brincar trabalhando? Como que é pensar em brincar tendo que falar sério, né? E às vezes essa dificuldade de brincar, essa relutância em brincar, nesses momentos em que a gente se veste de adulto, podem acabar atrapalhando, né? É importante saber em que momentos poder relaxar também, poder levar na esportiva, como a gente diz, né, Mar? É. Na verdade, existe um pensamento que brincadeira é só para criança, né? Tanto é que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai meio que engessando esse lado do brincar, né? E nas brincadeiras, quando as pessoas vão devagarinho se soltando, é a melhor forma dela contar, seja através do corpo, seja através das palavras, seja através de um gesto, de uma atitude, enfim. E também quero destacar aqui a importância do momento do brincar, porque tem momento que não cabe a brincadeira, mas tem momento que cabe a brincadeira, é muito saudável e está tudo bem, né? Também prestar atenção quando a brincadeira é com uma pessoa que não aceita a brincadeira. Então, aquilo, ao invés de ser uma brincadeira, passa a ser uma situação constrangedora ou de dificuldade e tudo mais. E, e vale a pena voltar e pensar. O Zinker, Joseph Zinker, para quem não conhece, é um autor da Gestalt terapia que ainda está vivo, com mais de 90 anos, né? E o Zinker diz: seja profissional e tenha bom humor. Não importa se você é profissional da psicologia, do atletismo, da medicina, da faxina, não importa que profissional que você seja. O bom humor, ele cabe sempre em todos os lugares. Então, brincar é tão bom, nos deixa leve, né? Você falou tanta coisa importante. Vou ver se eu consigo pegar algumas delas para juntar aqui com as coisas que vieram quando eu estava te ouvindo falar. Uma delas é como que a gente consegue ver muito isso na criança, né? Você está falando da coisa do adulto, às vezes não conseguir brincar. E se você tem dúvida, ainda ver com a criança, né? Às vezes a gente tenta falar sério com a criança, tenta fazer tomar banho, tenta, né, implementar uma rotina, e a coisa não funciona, e quando você leva para o lado da brincadeira, aquilo flui, né? Você muda a linguagem, você muda a forma como você está tratando, e aquilo flui de uma maneira gostosa, de uma maneira legal. E a gente poder mudar, apertar esse botão, mudar esse canal quando adultos, a gente esquece disso, né? Com adulto assim não funciona, com adulto tem que falar sério, eu acho isso bem importante. E outra coisa que você falou, de saber com quem brincar, onde, quando, com quem, né? Porque a brincadeira tem limite, como tudo, que é o respeito ao outro, né? O limite é o outro que dá. Mas a gente tem que ter essa percepção, as pessoas que estão abertas à brincadeira, nos lugares e nos momentos em que se pode brincar e os momentos em que a gente tem que calar.
E aí eu fiquei pensando também nas introjeções, aquilo que a gente ouve, que a gente toma como verdade e que não para nem para pensar se é verdade mesmo ou não, se eu acredito mesmo naquilo ou não, isso é meu ou eu só recebi isso de fora e continuo repetindo. E aí pensando na nossa própria profissão de psicólogo, mas com certeza você aí ouvindo que é de outra profissão já deve ter passado por isso também, deve ter aprendido isso também, né? A fazer a tal hora de paisagem, a ter que ser sério, neutro e não poder brincar. E é tão potente quando a gente consegue brincar com as pessoas que a gente atende, né? Quando a pessoa consegue brincar no momento adequado, da forma adequada, com algo difícil que está acontecendo com ela, é uma forma criativa de lidar com problemas, é uma forma, né, saudável, na maioria das vezes, de ver, mas de flexibilizar, de não cristalizar naquela tristeza, naquela dor, de poder ver o lado ruim, e daí poder encontrar formas criativas também de solucionar, né? Você sabe que à medida que você falou, eu pensei em três coisas. Tomara que eu lembre delas, porque a idade aqui está pegando. A primeira delas é, às vezes, o paciente está trazendo uma coisa difícil no setting terapêutico. Um atleta está trazendo uma coisa difícil numa pista, num campo, na beira de uma piscina. E aquela coisa difícil, quando olhada com humor, quando olhado com gentileza, vai se liberando algumas brincadeiras para olhar para aquele fenômeno, vai olhando para aquilo que a relação do terapeuta com ele vai desenhando e vai ficando uma coisa leve, né? Então ele até ri da coisa que ele está contando. E ele fala, nossa, não acredito que eu. Ou então, ai, caramba, eu sou tão mole assim para isso. É, algumas expressões que me veio aqui enquanto você estava falando. A outra questão é a questão da criança. Criança tem uma fase que ela é sujesmunda, ela não gosta de tomar banho, ela é capaz de ligar o chuveiro, entrar lá e sair sequinha, sem nem ter molhado, Uhum. A minha filha né? tá nessa fase. Essa vida dessa fase. Só que tu não E toma banho, tem, você tá seca. E tá. e tem outra fase, que é a fase dos dentes, escovar dente. Meu Deus, que luta, né? Uhum. É. E aí o adulto fica com aquelas normas rígidas e, de repente, fazer uma brincadeira na hora de escovar dente, na hora de tomar banho, ou haja criatividade, mas é isso, né? Tudo que é olhado com criatividade fica leve, fica gostoso, fica saudável. Toma banho, faz lição, escova dente, tudo aquilo que é difícil, né? Faz Uhum. e faz tranquilamente. E aí é muito interessante nesse momento, que eu falei que eram três coisas, é você expressar a sua preocupação. Então, uma pessoa que é muito rígida, que teve uma educação muito rígida, ou que é um policial, ou que é muito tímido, né? Tem várias pessoas com características ou da profissão ou de uma vida familiar ou de uma Uhum. vida onde não foi, sei lá, até o bairro que morava não foi muito aceito as brincadeiras, então a pessoa fica mais rígida, mais séria e tal. Então, ali é o momento que nós podemos expressar as preocupações com essa pessoa. Então, vamos nos ocupar disso, ver o que isso acontece no seu corpo, ver como é que isso passa no seu pensamento, qual é a emoção que aparece, qual é a sensação, porque isso ajuda a desbloquear. Imagina uma pessoa que treinou por anos e vai lá, pega o segundo lugar. Ela fica triste. Depois ela até comemora, mas no primeiro momento ela fica muito brava. Imagina um árbitro que de repente passou a hora do lance e ele deu um cartão errado, não tinha VAR para corrigir, e ele deu um cartão errado para o número errado. Pô, aquilo fica martelando dentro dele. Se ele ficar ali detido naquela informação errada, ele vai continuar errando. Então, essa leveza que a brincadeira nos dá
quando nós somos muito engessados, e que fica um convite a todos nós, também a mim, enquanto psicóloga, Adriana, né, no nosso papel profissional, que a gente consiga extrair flor de pedras, como diz a Karina, né? Uhum. Que a gente consiga olhar com leveza as coisas que são pesadas. E na vida tudo tem jeito, tudo. Só não tem jeito para a morte, né? Sim. Eu estou pensando aqui, né, não é à toa que as empresas, por exemplo, tanto internamente, em termos de funcionamento mesmo de empresa, né, de desempenho, quanto pelo próprio marketing, né, têm usado muito a gamificação, que nada mais é do que usar jogos, né, usar as características, né, dos jogos, das brincadeiras, para as pessoas poderem fazer, poderem mergulhar naquela experiência, poderem se sentir desafiadas, né? Às vezes, sem perceber, você pode estar dentro de uma gamificação, né, de uma estratégia de jogo, e aquilo flui de uma maneira mais legal, porque é mais prazeroso, né? Tem uma questão da imersão, você se sente ali dentro daquilo que está acontecendo, você se joga mais naquilo que está acontecendo, né? Porque é mais prazeroso, é mais divertido, e muitas vezes a gente nem percebe. Então, poder fazer isso com você mesmo, né? A gente fala, por exemplo, de estabelecimento de metas, já temos episódios aqui sobre estabelecimento de metas. Como que você mesmo pode fazer uma gamificação disso, né? Você precisa atingir um resultado X, não sei quando. Como que você pode fazer para você mesmo levar isso, que geralmente, vamos supor, você está estudando para um concurso, né? Um Enem, fazer uma prova importante, então, já é uma coisa pesada, uma coisa mais difícil, com uma pressão mais forte, né? Se você mesmo consegue dentro desse estabelecimento de metas, encontrar ali algo que te dê prazer, que pode ser essa gamificação, pode ser um desafio ali de você com você mesmo, pode ser muito mais gostoso, né? Pode ser mais agradável, mais prazeroso de passar por aquele tempo ali e de obter o resultado. Você sabe que aconteceu um negócio, você falando, eu vou contar e não posso contar a fonte, né? Mas vamos lá. Eu recebi um convite de uma instituição para gerenciar uma crise interna dentro da equipe, uma equipe grande, e nós fomos, né, um dia inteiro, um dia inteiro. Então a gente começou, então criamos várias estratégias, começamos com café da manhã, depois algumas artes expressivas, canto, dança, várias coisas. E aqueles mais resistentes não participavam de nada, ficavam de cara emburrada, sentavam até num lugar assim mais isolado da sala, e aí todo mundo, não, chama, deixa ele, deixa ela, né? E eles ficavam intrigados, nossa, como é que você tem paciência para cuidar disso? Não, deixa, né? No momento certo ele vem. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Cada trio tinha que apresentar uma brincadeira. E um trio foi apresentar aquelas danças. Sabe essas danças que faz no TikTok, que está na moda? Então, fez a dança com as calças aqui de cima, o outro fez a dança da motinha, o outro criou faixa na cabeça das pessoas, o outro pegaram o pano da cozinha, amarraram, fizeram os super-heróis. Então, tinha Mulher Maravilha, tinha Super-Homem. Ou seja, ao longo do dia, eles foram se soltando, e aqueles que estavam lá no fundo e que não participaram, que não brincaram, riram muito. E ao final, nós fomos fechar o grupo, né? Como que foi, como é que tinha sido o dia e tudo mais. E essas pessoas trouxeram a dificuldade delas de brincar, e o quanto tinha sido legal poder assistir, e o quanto tinha sido legal poder participar. Então, nós também temos que apoiar essas pessoas que às vezes têm uma trava, têm um bloqueio, né? E Uhum. foi muito legal. Tanto é
que daqui a um mês tem de novo. E agora eles querem que vá todo mês. Aí eu falei, não dá, todo mês não dá. Então a gente combinou, se não cada 2, cada 3 meses, um dia Uhum. de atividades extras. Por quê? Porque eles estavam tendo muita crise de trabalho, mas não porque eles não são competentes, mas porque eles competiam e a competição acabava, não era uma competição cooperativa, era uma Uhum. competição que fazia mal para o grupo. Conclusão da história, nós conseguimos também levantar alguns pontos, que é o que a gente vai trabalhar no outro mês. Então, foi muito Muito legal. bom. Então, me faz lembrar a importância de destacar todas as pessoas, cada um com o seu jeito, cada um dentro do seu score, aquilo que pode, né? Enfim. E como que a gente fala aqui da importância do brincar, mas não tem que ser obrigação. Sim. Ninguém tem que brincar. Uma outra coisa que eu quero lembrar são falas de, por exemplo, Natal, Ano Novo, festas familiares, que tem família que reclama, porque chegou lá, só teve confusão, só teve briga, um ficou falando do outro e tal, né? Que tal proporcionar alternativas? Que tal proporcionar uma dinâmica, uma brincadeira? Quem quer participa, quem não quer participa, porque daí vamos falar de coisas, não de pessoas, né? Vamos falar de ideias, vamos Uhum. arrumar muitas brincadeiras. Então, eu acho que isso também é uma coisa que vale a pena levar, não só para dentro do trabalho, como para dentro de casa, né? Ficamos por aqui, então. Aguardamos você no nosso próximo episódio. Ótimo. Então, até mais. Abraço, pessoal. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.